Fala pessoal, muito bem-vindos. Meu nome é Gladson Valverde, sou técnico em segurança do trabalho, bombeiro profissional civil, instrutor credenciado pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, auditor interno da 14001 de 2015 e estou em andamento finalizando a engenharia mecânica, ok? Então, hoje nós vamos comentar sobre um assunto muito importante nas empresas, tá? Então, qual é esse assunto? Equipamento de proteção individual. Então, nós vamos comentar hoje sobre equipamento de proteção individual. Então, o equipamento de proteção individual é muito importante para o desempenhar dos colaboradores, bem como para atender a legislação pertinente referente à NR6. Certo? Então, muitas vezes a gente não leva com muito critério, a gente não leva muito em vigor quando a gente fala de EPI. EPI, NR6, mas a NR6 ela é muito importante para desempenhar uma boa atividade, bem como atender a legislação brasileira, ok? Então, vamos lá. Sejam bem-vindos. Então, pessoal, parabéns por vocês estarem aqui, tá? E por adquirirem mais um pouquinho de conhecimento. Se você está aqui é porque você precisa, você quer adquirir conhecimento. E por isso, vocês precisam de algo a mais. E não só o bem-vindo. Então, minhas palmas para vocês. Parabéns, vocês estão no caminho certo, tá? Então, continue com essa busca pelo conhecimento. E vamos adiante. Vamos lá. O que é EPI? Então, quando a gente fala de EPI, a gente sempre fala EPI, equipamento de proteção individual. Nada mais além disso. Mas, segundo a norma, ela nos dá uma definição do que é o EPI. Então, o que é o EPI segundo a norma? Então, vamos lá. De acordo com a norma regulamentadora NR6, considera-se EPI todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Então, o EPI é um equipamento que uma pessoa, como diz o texto, individualmente ela vai utilizar aquele equipamento, tá? Para proteger, como por exemplo, de riscos físicos, químicos, biológicos. Então, para isso que serve o EPI. E é esta definição que a norma regulamentadora nos dá referente ao EPI, tá? E em conjunto com isso, em sinergia, também se anda o EPC. E o que seria esse EPC? Então, a definição de EPC é equipamento de proteção coletiva. E poderá ser um dispositivo, um sistema ou um meio fixo ou móvel, tá? Diferentemente do EPI, que serve para proteger somente quem está usando, como por exemplo, luvas, capacetes, óculos e etc. Tá? Então, por exemplo, o EPC ele é muito importante para também o meu desempenhar na empresa. Então a empresa também deve ter o EPC. Lembrando que sempre, tá? O EPC vai ser o primeiro item que eu vou, tá bom? Escutem bem. O primeiro item que eu vou tentar inserir e fazer entrar de acordo para proteger os colaboradores, tá? Então, o que? Como seria, Gladson, inserir e fazer acontecer, tá? Referente ao EPC. Suponhamos, eu tenho uma empresa que existem 3 maquinários. E esses 3 maquinários, eles dão um ruído de cada um 95 decibéis, tá? Um ruído muito prejudicial à saúde auditiva dos colaboradores. Sabendo disso, eu devo implementar alguma medida, tá? E qual que é dela? Quais delas eu implemento? Tenho o EPC e eu tenho o EPI. Eu sempre, pessoal, escutem bem, fixem bem isso. Eu sempre vou
implementar a medida de proteção coletiva primeiro, tá? O EPC. E depois o EPI. Então, quais são as alternativas que eu tenho? Enclausurar a máquina, fazer um estudo para que eu possa enclausurar aquela máquina para proteger a saúde auditiva dos meus colaboradores. Eu fiz um estudo, não deu certo, eu tenho um estudo em mãos, que eu tentei fazer e implementar aquela medida de proteção coletiva. Tá? E em último caso, eu vou inserir os EPIs. Eu vou fazer o levantamento de qual EPI precisa, vou verificar todos os CA deles e assim treinar o colaborador e fornecer o EPI para eles. Tá bom? Então lembrando, fique bem fixo, EPC sempre vai vir em primeiro lugar, tá? E o EPI em segundo lugar, ok? Então, o que diz o artigo 166 da CLT? Você é técnico de segurança do trabalho, você é engenheiro de segurança do trabalho, você é acionista, a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente equipamento de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados, tá? Então, a empresa ela é obrigada a fornecer os EPIs, tá, para o colaborador, tá? Em perfeito estado de conservação, o EPI novo, certo? Eu não posso fornecer um EPI usado para o meu colaborador, tá? E garantir sempre medidas de ordem geral, tá? Que possam oferecer, tá? Então, pessoal, sempre que as medidas de ordem geral que eu adotei na minha empresa não fornecerem completa proteção, certo? Eu devo oferecer e inserir os equipamentos de proteção individual, ok? Vamos lá. E quais são as responsabilidades que existem? A norma também nos dá uma responsabilidade referente aos EPIs, tá? Dois tipos de responsabilidade ela nos dá referente aos EPIs, tá? E quais são essas responsabilidades? Do empregador. Então, a norma define que o empregador ele tem que também fornecer o EPI ao colaborador, somente aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de saúde e segurança do trabalho, que é o EPI com o CA, e adquirir o adequado ao risco de cada atividade, bem como exigir o seu uso, tá? Então, ele deve fornecer o EPI conforme o levantamento que ele fez, certo? E, posteriormente, depois do levantamento, ele vai verificar qual EPI é o adequado e fornecer para o trabalhador aquele EPI com o CA, tá? Ele deve também orientar e treinar os trabalhadores, tá bom? Sobre o uso correto, guarda, conservação daquele EPI, tá? Substituir também o empregador tem a obrigatoriedade, tá? Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica também daquele EPI, comunicar a MTE qualquer irregularidade observada e registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotado livros, fichas ou sistema eletrônico. Então, essas são as responsabilidades do empregador. E quais são as nossas responsabilidades como empregado? Tá? Também existem as nossas responsabilidades, ok? Usar utilizando apenas pela finalidade ao qual se destina. Então, o empregado deve utilizar aquele EPI para aquela finalidade a qual ele recebeu aquele EPI, certo? Então, eu não posso pegar o meu EPI, meu capacete, meu óculos, minha luva e ir para casa para utilizá-lo em casa. Tem que usá-lo para a finalidade a qual ele foi me entregue, certo? Ele também é responsável pela guarda e conservação daquele EPI, ok? Ele deve comunicar ao empregador qualquer alteração que torne próprio para o seu uso, tá? Ele recebeu aquele EPI, houve alguma alteração, houve alguma verificação daquele EPI, ele tem que comunicar ao empregador. E também deve-se cumprir as determinações do empregador sobre o uso
adequado daquele EPI, ok? Então, vamos lá. A respeito dos equipamentos de uso obrigatório na empresa, tá? Então, a gente vai aprender aqui agora como eu faço a gestão dos equipamentos de proteção individual na empresa, tá? Então, não basta eu saber qual EPI que eu tenho que fornecer, não basta saber que eu tenho que dar o treinamento para os colaboradores, não basta saber que existem NPCs e que eu devo tentar implementá-lo primeiro antes de implementar os EPIs. Não basta. Eu preciso saber fazer uma boa gestão dessa norma na empresa. Ela é muito importante, pessoal. Muito importante. Então, ela é linkada com várias normas dentro das normas regulamentadoras. Então, eu tenho que saber, eu preciso saber como eu faço gestão dessa norma. Então, vamos lá. Então, primeira questão. Eu devo fazer com que os acionistas tenham o interesse, eles tenham a ciência do porquê eu devo implementar, o porquê eu preciso ter essa norma regulamentadora na empresa, por que eu tenho que ter procedimento, por que eu devo identificar os riscos para depois fornecer os EPIs, por que eu tenho que fornecer um EPI de boa qualidade para os colaboradores, tá? Então, sempre o primeiro passo começa com os acionistas. Eu tenho que sentar, eu tenho que fazer eles comprarem a ideia do que eu preciso fazer, do que é o EPI, do que é NR6 e como eu devo fazer gestão da empresa, tá? Então, minha dica para vocês é sempre começar pela diretoria, pelos acionistas da empresa, tá? Então, todo o contexto da NR6, ele está linkado diretamente com o GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, tá? E como eu disse para vocês, essa norma é muito importante, tanto para a empresa, e também para os empregados, tá? Ela me garante que a empresa deve fornecer os EPIs. Ela me garante que esses EPIs devem ser analisados antes de entregues. Ela me garante que os EPIs eles devem estar em boas condições. Ela me garante também os meus direitos. E ela garante também os direitos da empresa, as responsabilidades da empresa e as nossas responsabilidades como empregados, tá? Então, a primeira coisa que eu devo fazer para ter essa gestão na empresa, eu tenho que criar um procedimento, certo? Então, como é que eu vou começar a implementação de uma norma na empresa sem o procedimento? Eu tenho que procedimentar. Eu tenho que criar uma identificação desse procedimento, tá? Que é o RG dele. Eu tenho que fazer isso. Bem como eu fazendo isso, eu também devo fazer em outras normas também, tá? Posteriormente, eu devo identificar os riscos conforme o PGR. Então, como é que eu vou fornecer para o meu colaborador, certo? Um EPI se eu não identifiquei qual é o risco, qual EPI que eu devo entregar para ele. Então, através do PGR, do levantamento de riscos, eu vou saber qual EPI eu tenho que fornecer para o colaborador, ok? Posteriormente, eu identifiquei aqueles riscos, eu devo fazer o quê? Uma seleção de quais são os melhores EPIs e quais os EPIs que vai me atender, segundo a particularidade da empresa que você está trabalhando, de qualquer empresa, certo? Então, eu faço a seleção daqueles EPIs, crio um book para a empresa e defino quais EPIs cada setor, cada função deve utilizar, certo? Posteriormente, eu devo também fazer o levantamento do CA desses EPIs, bem como a sua gestão. Por quê? O levantamento desse CA vai me dizer qual que é a validade de cada equipamento de proteção individual segundo o seu CA. E eu devo fazer essa gestão desses CAs, por quê? Porque esse CA pode vencer. E eu não posso entregar um equipamento de proteção individual vencido para o colaborador, certo? Posteriormente, eu devo elaborar, linkado com o procedimento, a ficha de entrega desse equipamento de proteção individual. Então, o colaborador ele tem que assinar essa ficha de entrega do EPI, garantindo que foi entregue esse EPI para o colaborador de modo adequado,
de modo com que foi regularizado e identificado todos os riscos dele e entregue de forma correta, certo? E também eu posso também ter dois meios nessa ficha de entrega. Eu posso também entregar pela ficha escrita manual, ou também eu posso entregá-lo de maneira remota, tá? Como assim na maneira remota, tá? Eu posso entregar esse EPI por exemplo, por um aplicativo, certo? Por meio eletrônico, tá? Então, eu posso também fazer esse sistema na minha empresa. Um sistema que eu tenho ele, que eu posso utilizar como, por exemplo, pelo celular, da baixa pelo celular no colaborador. Existem empresas que fazem já isso. Da baixa pelo celular no crachá do colaborador, naquele EPI, e vai direto para a ficha de EPI do colaborador, ok? Eu também tenho que realizar o treinamento do procedimento de NR6 desses colaboradores. Eu devo fazer isso, é muito importante, pessoal. Eu treiná-los, ok? Então, como eu vou fazer um procedimento? Como eu vou identificar os riscos? Se eu vou elaborar um book de EPI, se eu vou levantar o CA, se eu vou fazer um meio de entrega para esses colaboradores, sendo a ficha ou meio eletrônico, eu tenho que criar um procedimento para isso. E eu devo treinar os colaboradores também nesse procedimento, para que saibam qual que é a maneira correta e como funciona na empresa, tá? E posteriormente eu devo avaliar se esse sistema que eu montei, que eu fiz esse procedimento, teve efetividade, sim ou não, através da onde? Do relatório anual do PCMSO, como por exemplo ruído, se teve uma perca auditiva de algum colaborador na empresa por conta de uma má gestão ou uma falha nesse procedimento, tá? Então eu devo fazer isso, pessoal. É muito importante também eu fazer essa revisão, ok? A revisão é fundamental para a melhoria contínua dentro da gestão da NR6, tá? E lembrando, pessoal, todo ano eu devo treinar esses colaboradores. Por quê? Porque novos colaboradores virão, tá? E as pessoas poderão ser relembradas nesse procedimento, tá? Então é fundamental que eu sempre retreine essa equipe que está chegando e a equipe que já foi treinada do ano passado, ok? E em atenção, técnico de segurança, engenheiro de segurança, tá? É muito importante eu fazer a leitura e interpretação da norma NR6. Eu tenho que ler, eu preciso saber interpretá-la, eu preciso saber quais foram as atualizações dessa norma, ok? Então, vamos lá. Pessoal, agora nós vamos verificar aqui, de modo prático, como eu posso fazer essa verificação, tá? Então, tenho aqui o CA de Jabutina. Peguei algum qualquer CA. Na onde que eu vou consultar qual é a validade daquele EPI, certo? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o CA 12160. Eu vou ir nesse site, tá? Que é do Ministério do Trabalho.gov.br, que vai me informar sobre o CA dos EPIs. Eu devo consultar, pessoal, o CA dos EPIs somente nesse site do Ministério do Trabalho e Emprego. Eu não posso consultar em nenhum outro qualquer site, tá? Então vamos lá. CA 12160. Consultei, vai aparecer este item aqui, essa aba aqui. Eu vou clicar, certo? O site vai me redirecionar referente àquele certificado de aprovação daquele EPI. Então, aqui eu vou poder verificar o laudo daquele EPI, qual que é as observações, qual foi o teste que foi analisado naquele EPI, qual que é a descrição, para que serve aquele EPI. Então, eu consigo baixá-lo através desse campo aqui, visualizar CA. Cliquei, ele vai me dar este PDF, que vai me informar sobre o certificado de aprovação, tá? A validade, se ele está válido sim ou não, e qual que é o tipo de validade dele, quando vai vencer aquele CA. Então, a validade desse EPI
é no dia 6/12/2026, tá? Então, muito importante. Verifiquei qual que é o CA, verifiquei a validade, eu vou lançar na planilha. Vou fazer a gestão desse CA, tá? Então, todos os EPIs da minha empresa, eu tenho que fazer a gestão desse CA. Baixar este item, tá? O laudo desse equipamento, colocá-lo numa pasta dentro do, talvez da sua sala de EPI, talvez dentro do almoxarifado onde faz o controle desse EPI, e deixá-lo a pasta lá. E também arquivar esse CA, tá? Então, a princípio, fazemos a gestão desse equipamento de proteção individual desta forma, tá? Então, e aonde eu vou consultar a norma atualizada? Eu vou consultar através do site do gov.br, pessoal, tá? Este site aqui, eu sempre consulto através desse site, que é um site que vai me direcionar para a norma válida, tá? Então, ok. Então, vejamos que aqui temos muita atualização na NR6, tá? Então, eu devo sempre verificar a NR6 através do gov.br, que vai me dar a atualização mais recente, tá? Então, leia técnico de segurança, leia engenheiro de segurança para fazer uma boa gestão de NR6 na sua empresa, ok? Então, continuando, voltando, nós, através dessa gestão de equipamento de proteção individual da NR6, nós vamos linkar a um documento também muito importante que a empresa tem que fornecer a partir de quando o colaborador ele chega na unidade, tá? Ele foi contratado, eu devo elaborar o que? A ordem de serviço desse colaborador, tá? Então, peguei, já fiz lá meu PGE, fiz meu PCMSO, sei a descrição do colaborador, sei o setor, a função dele, tem os riscos que foram levantados, tem as medidas de proteção preventiva e orientações que eu vou colocar justamente na ordem de serviço. Qual EP que ele deve utilizar, certo? Qual que é o risco que foi identificado no PGR, certo? Qual a descrição do passo a passo daquela atividade. Então a ordem de serviço também é muito importante para a gestão NR6. Como podemos perceber, o NR6 é linkado em várias normas, certo? Então vamos lá. Aqui está um exemplo mais fixado para que vocês possam ver, tá? Então vamos lá, descrição do colaborador: retirar a chapa de estoque e posicionar na máquina seccional para efetuar o corte, acompanhar esse processo de depois retirá-la e identificá-la com a etiqueta, tá? Então esse é um resumo dessa identificação, da descrição da atividade. Posteriormente, eu identifiquei os riscos que aquela atividade do colaborador vai ter naquele ambiente de trabalho: ruído, poeira de madeira, biológico não aplicável, ergonômico aplicável e acidente aplicável. E quais são as medidas de prevenção e orientação? Aqui eu vou criar quais são os equipamentos que aquele colaborador, aquela função, aquele setor deve utilizar. Como, por exemplo, protetor aditivo, máscara PFF1, certo? E medidas de segurança, conscientização do funcionário quanto à importância e postura adequada, uso da saúde e utilizar o sapato de segurança com bico de aço. Então, é muito importante vocês colocarem isso na R6, tá? Faz parte do book do funcionário que vai ter arquivado junto à ficha de empregado dele, ok? E logo mais vai ter os procedimentos de segurança, tá? Que a empresa vai adotar, ok? E o nome do colaborador, a data da admissão dele, a assinatura, e fica assim a ordem de serviço, fechando que ele foi entregue. Os EPIs, o CA dos EPIs vai ser colocado lá na ficha de entrega de EPIs dele, sendo por meio físico ou eletrônico, tá? Então, essa forma nós conseguimos fazer uma boa gestão NR6 na nossa empresa, ok? Agradeço a todos vocês, tá? Dúvidas, coloquem no chat aqui embaixo, tá? Que responderemos, ok? Muito obrigado, fiquem com Deus e estamos juntos.